espero que todos gostem. Fiquem bastante à vontade para fazer perguntas, enfim, para interagir. A gente não precisa fazer, eu acho, né, Caio, assim, uma palestra e aí lá no fim pergunta. Se vocês quiserem interagir, sintam-se à vontade. Eu acho que fica mais dinâmico. Então, o Caio me trouxe esse desafio de falar a respeito da longevidade como um momento interessante da vida, como uma possibilidade de ser algo interessante, né? E eu acho que muitos de vocês aqui já estão vivendo essa fase e podem, inclusive, trazer esse depoimento do quanto realmente é positivo, é bom envelhecer, né? Não é só mazelas e coisas ruins, enfim, como a gente tinha essa perspectiva aí há uns 50 anos atrás. Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer para vocês uma reflexão bem rápida. Não vou falar aqui sobre todas as fases do desenvolvimento humano, né? Mas assim, de forma até bem abreviada, a infância vai mais ou menos até os 10 anos. Isso significa que a gente vive mais ou menos 10 anos como criança. Depois a gente vive mais ou menos 8 anos como adolescente. Depois mais ou menos 9 anos na nossa juventude. Claro que esses números, né, eu estou dizendo mais ou menos, eles não são rigorosos. Mais ou menos 28 anos na adultez, que seria dos 31 aos 59. E aí, com a longevidade, a gente está ganhando 20, 30 ou até 40 anos de vida na chamada terceira idade ou na velhice. Uma coisa importante, eu uso muito a palavra velho e velhice, tá? Porque uma das questões, a gente vai ver adiante, é também desconstruir a imagem ruim que a gente tem dessa palavra e a gente fica inventando um monte de outros termos que, na verdade, não são a realidade, né? Assim como a infância é a criança, na adolescência tem o adolescente, na velhice tem o velho. Então, é só um nome de uma fase da vida. Bom, como a gente vai ter ali talvez mais 40 anos de vida, né, a partir dos 60, eu acho que é importante a gente pensar, e se você ainda não tivesse vivido o seu melhor momento? E se o futuro não fosse um declínio, mas sim o desenvolvimento? E quem disse que envelhecer significa diminuir e não expandir? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Muita gente tem falado sobre envelhecer, a mídia está o tempo todo trazendo questões do envelhecimento, né? Eu vou procurar aqui hoje sair um pouco do lugar comum, que é falar sobre saúde, bem-estar, né? Isso todo mundo já sabe, que a gente tem que se cuidar, que a gente não deve fumar, que a gente não deve exagerar no álcool, nos doces, na gordura, enfim, que tem que fazer atividade física. Então, a gente vai sair um pouco desse padrão de falar sobre envelhecimento, porque isso todo mundo já sabe, né? Quando a gente fala ali de viver o seu melhor momento, um ponto importante que eu queria trazer é que o melhor momento é o que a gente está vivendo. Aquela coisa de, no meu tempo é agora, se eu estou viva agora, estou vivendo o meu tempo agora e é agora. Então, a ideia de que não foi a nossa infância o momento mais feliz, a nossa adolescência, a nossa juventude, a gente pode ter tido, e tomara que sim, muitos momentos felizes ao longo da vida, mas o melhor momento que a gente vive é o hoje, e a gente precisa trabalhar para ter um hoje satisfatório, né? Quando eu me formei, há um pouco mais de 30 anos atrás, eu me formei em 93, a gente não tinha a velhice como uma fase do desenvolvimento humano. Não sei se a gente tem mais psicólogos aqui, além do Caio e de mim, não? Talvez médicos, não sei. A gente estudava na psicologia, tinham duas disciplinas, psicologia do desenvolvimento 1 e 2. A 2 terminava aos 40 anos.
que é quando o indivíduo tinha chegado ao seu apogeu e dali para diante era ribanceira abaixo, como se diz. Não existia psicologia do desenvolvimento, porque não existia desenvolvimento depois dos 40. Se entendia que ali a vida tinha chegado no seu topo, o indivíduo já tinha casado, feito filhos, trabalhado, adquirido seu patrimônio, dali para diante ele se aposentaria, entraria para dentro dos seus aposentos, né? Ficaria o dia de pantufa, talvez na cadeira de balanço. Então, pronto, acabou. Não, por que a gente vai fazer psicologia do desenvolvimento se não tem? O que desenvolver? Ainda bem isso mudou, né? Hoje a gente tem inclusive a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 3, em que se fala do envelhecimento, do processo de envelhecer como um processo de desenvolvimento. Seguimos aprendendo, desenvolvendo, fazendo coisas diferentes, seguimos criativos, inteligentes, capazes, né? Enfim, então, por tudo isso, não é uma fase de diminuir, mas pode ser de expandir. Lá em 1923, quando foi instituída a aposentadoria, aqui no Brasil eu estou falando, tá? As pessoas viviam em média 40 anos. A grande maioria não se aposentava. E a vida era isso aqui, né? Aquele telefone ali, aquele carro e essas roupas aqui para ir para a praia. Isso era 1923. E aquele telefone, aquele carro, a grande maioria da população não tinha, né? E hoje como é que é? É um celular na mão de cada um, né? Já existem pesquisas aí mostrando que existem mais celulares do que pessoas sobre a face da Terra. Então, a gente tem pessoas que têm mais de um celular. Né, carros modernos, enfim. E as nossas roupas de praia diminuíram bastante. A vitamina D agradece, né? Então, quando a gente olha todas essas mudanças, a gente hoje, então, vive em média 80 anos. No slide anterior, a gente viu que a média de idade era 40 anos. Claro, eu coloquei ali 80 anos, né? Mas vocês vão ver que, assim, se fala muito dos 76, dos 77. Tem uma expectativa de vida para os homens diferente das mulheres, né? Mas em média. E a gente ganhou muito em qualidade de vida, saúde, energia, liberdade. Opa, agora vai passar 2. Então, se tanta coisa mudou, por que a velhice não mudaria? E a gente está vendo aqui hoje, né? Provavelmente, se essa palestra acontecesse há 30, 40 anos atrás, a gente não estaria falando sobre uma velhice ativa, a gente estaria falando provavelmente sobre patologias, o que mais acontece na vida da pessoa que envelhece. E aqui a gente está falando de mudar o padrão de envelhecer. E o que é mudar esse padrão de envelhecer? Um dos pontos é o que o Caio falava a respeito de a gente ocupar esse tempo que a gente ganhou, não simplesmente para contar os anos que estão se passando, mas para realmente fazer coisas interessantes, coisas que nos interessem. Essa é a grande mudança de padrão da velhice. O primeiro passo, então, para a gente entender um pouco qual é o novo padrão de velhice, é desconstruir o padrão antigo. Talvez alguns estejam se perguntando, tá, mas aí a gente vai entrar também num padrão, se antes o padrão de ficar velho era ficar de pantufa na cadeira de balanço, tu vai nos dizer que agora tem um outro padrão. Não, eu vou tentar trazer aqui para vocês várias opções, mostrando que cada um pode escolher a sua forma de envelhecer. Envelhecer traz liberdade, traz oportunidade de construir algo novo, e cada um constrói o seu caminho. Então, a gente está falando
de padrão neste sentido. O primeiro que eu queria trazer para vocês aqui é que velhice não tem ganhos, só perdas. Esse é a primeira crença a ser desconstruída. E aí alguns aqui podem pensar, mas eu já sei disso, eu já estou nessa fase e eu sei que não é só perdas. Mas isso ainda está socialmente muito presente. Agora começa a se falar de etarismo, por exemplo. Etarismo é isso, é a gente achar que os velhos são pessoas que só perdem, que são frágeis, que estão no fim da vida. Então, isso a gente precisa, esse conceito, a gente precisa desconstruir internamente, cada um de nós, e socialmente também, para viver melhor essa etapa da vida. O outro é que velhice é só problema. Então, eu já ouvi pessoas que disseram, não sei porque ainda estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Não tem mais nada para fazer. Então, assim, pessoas sem entusiasmo, porque acham que só tem problemas, que só tem doenças, que tem dificuldades de se relacionar com outras gerações, com as tecnologias. Então, esse é um outro item que a gente também precisa desconstruir. O outro que eu já comentei no início é que a palavra velho é pejorativa. Velho não é pejorativo. O que a gente bota de significado na palavra velho é que é pejorativo. Então, ser velho é simplesmente estar vivendo a velhice e estar aproveitando a longevidade que a vida está nos oferecendo. Só isso, né? Eu ia falar uma coisa que me fugiu, mas daqui a pouco vem, que é sobre essa questão do velho. Só a juventude tem beleza. A gente vive numa sociedade de culto à juventude, onde só os jovens são bonitos, onde só os jovens são interessantes, são criativos, onde todos nós temos obrigação de nos manter jovens, pintando o cabelo, fazendo plástica, fazendo atividade física, não por saúde, mas porque a gente tem que estar sarado, né? Então, essa é uma outra questão importante, assim. A gente tem beleza em todas as fases da vida, na velhice também. Talvez não seja aquela mesma beleza da pele da juventude, mas existem outras belezas, né? E a velhice não é o fim da vida, é outra crença que a gente precisa desconstruir. Talvez essa seja uma das mais importantes. Eu costumo dizer que a morte está sempre do nosso lado, sempre. Lá desde o útero materno, a gente podia não ter nem nascido, podia ter morrido ainda no ventre materno. Não morremos, estamos aqui. Poderíamos ter morrido na adolescência. Quantos de nós na adolescência não fizeram coisas arriscadas, que é típico da adolescência, e que poderíamos ter num acidente de carro, numa situação mais arriscada, ter sofrido um acidente, enfim. Meu filho pulou de bungee jump, mas ele não me contou que ia. No dia seguinte, chegou em casa e disse, pulei de bungee jump ontem. E eu disse, graças a Deus que tu não me falou, porque eu não sei o que eu ia fazer. Ele já era maior de idade, já tinha tipo 21, 22. Mas são essas coisas que podem, né, colocar fim à vida da gente, ao longo de toda a vida. Na juventude a gente pode ter doenças que podem levar à morte. Bom, mas se a gente não morreu ao longo de toda a vida, sim, vai ser na velhice que a gente vai morrer. Agora, isso significa que velhice é morte? Não. Velhice é uma etapa da vida para ser vivida. Então, desconstruindo essas crenças, a gente já começa a entrar no que é, então, esse novo modelo de velhice. E a gente vai trazer um conceito
da Anita Neri, que é velhice bem-sucedida, que não significa exatamente viver sem nenhum problema de saúde, que não significa assim viver, então se eu andar de bengala, de muleta, de andador, eu não vou ter uma velhice bem-sucedida? Vai depender muito de como tu te adapta. Mas se eu tiver que usar um aparelho auditivo, não tem problema. Mas e se eu não posso mais comer aquele churrasco gordo de noite? Não tem problema. A gente está tendo uma velhice bem-sucedida de qualquer forma. Então vamos entender um pouquinho o que é a velhice bem-sucedida. Alguém quer comentar alguma coisa até agora, fazer alguma pergunta? Eu aprendi alguma coisa sobre velhice ouvindo o irmão meu mais jovem. Aliás, ouvindo a minha cunhada. Ela começou a chamar meu irmão de velho. Opa. Isso. Mas velho de forma carinhosa, assim, ou achando que ele estava ficando velho mesmo? Eu acho um bom pejorativo de achar que velho é um momento da vida. E ela acha que ele ficou velho. Parece que está. Que bom que ele está velho, né? Não, mas o velho não no sentido... Sim, não como eu estou trazendo aqui. No sentido de que acha que tudo se venceu, que ele não precisa fazer mais algumas coisas, que ele não precisa sonhar, que ele não precisa buscar, que ele não precisa fazer o mais que ele não fez antes. Entendeu? Pode se acomodar, porque já justificou o tempo dele por ter trabalhado 30 ou 40 anos. Então, nesse sentido, é o velho que eu vejo nesse meu irmão mais jovem que é o mais jovem da idade, mas sim, na verdade, na conjecturação da questão. Na forma como leva a vida, na verdade. E eu só botando um parênteses, eu aprendi a entender. O microfone. Eu entendi uma vez o que é a tal de velhice, ou o contrário dela, ouvindo Mikhail Baryshnikov. Alguém perguntou para ele numa entrevista, chamou a atenção que era um bailarino famoso na época, e foi um dos maiores do mundo. Quem é que dançava? Ele disse assim: conheço velhos de 20 anos que não dançam e jovens de 80 que dançam. Aí eu desenvolvi o meu conceito. Hoje eu não sinto idade. Infelizmente tenho a minha mãe com 101 anos que prega a juventude. Essa é a realidade atual, né? A gente está aí com a longevidade oportunizando ter pessoas com 100 anos, até mais, né? Então, o envelhecer bem-sucedido, que talvez seja então o que a tua mãe experienciou, está experienciando ainda, né? É feita de experiências. Então, quanto mais velho, mais experiência, mais autoconhecimento a gente tem. Oportunidade de escolhas, liberdade, que em geral quando a gente chega nos 60 a mais, a gente já realizou realmente muitas coisas. A gente já teve a nossa profissão, ou ainda tem, mas já está se encaminhando para talvez se aposentar. Depois a gente fala um pouquinho do que eu penso sobre se aposentar também, tá? Não é assim parar por completo, mas é um tempo de liberdade, porque a gente, em geral, já não tem mais também os filhos para sustentar, eventualmente, uma ajuda, alguma coisa, mas a vida já está mais estruturada e a gente pode decidir o que quer fazer. A gente não precisa mais pedir autorização para ninguém, para o chefe, para ninguém, né? Então, a gente tem mais liberdade para escolher o que a gente quer fazer. O empoderamento, que foi muito usado para o mundo feminino, a gente agora tem usado ele para a questão do envelhecimento também, porque a gente precisa se apropriar da própria vida. Ao longo de toda a nossa vida, e isso é super natural de acontecer, a gente vai fazendo coisas que a gente aprendeu que deveria fazer, que a nossa família nos ensinou, que a sociedade nos solicita ou até nos impõe: casar, ter filhos, trabalhar,
constituir algum patrimônio, e aí a gente vai entrando nesse barco e vai vivendo essa vida, e está sempre pensando nos outros, né? Esses outros, claro, não são qualquer um, são a nossa família em geral, mas a gente está sempre fazendo pelos outros. E aí chega nesse momento da vida que a gente pode dizer, não, agora eu quero fazer por mim, agora eu tenho mais tempo, talvez eu não precise, eu tenho o privilégio de não precisar seguir trabalhando por questões financeiras, mas eu posso escolher, inclusive, o que eu quero fazer em termos de trabalho, sem estar tão preocupado com uma remuneração. Então, ela é uma fase que nos oferece muita liberdade e na qual a gente pode se apropriar mais da própria vida. E é uma nova fase, com mudanças e recomeços. Então, é uma fase onde a gente pode olhar para trás, fazer um balanço daquilo que a gente já conquistou, daquilo que a gente já fez, lembrar talvez de sonhos que ficaram para trás, coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez, e aí talvez seja o momento de retomar esses sonhos. Pode ser alguma coisa tipo uma viagem, pode ser aprender um idioma, pode ser um instrumento musical, pode ser um trabalho. Então, são muitas situações, né? Eu conheço um homem que tem por volta de uns 63, 64. Ele fez administração de empresas quando era jovem, porque a família dele não era uma família de condições sociais muito avantajadas e ele precisava de um emprego. E aí ele gostaria de fazer, na verdade, história, mas ele concluiu que se ele fizesse história, ele teria que ser professor, ele avaliou que professor não ganharia muito bem, que é muito difícil a carreira do magistério, e aí ele acabou então optando por fazer administração, porque ele achou que trabalhando numa empresa, ele teria uma carreira, poderia chegar a ser gerente, diretor, e efetivamente ele foi. Ele era um cara, ainda uma pessoa muito batalhadora, enfim. Agora, aos 60 e poucos, ele se aposentou. E aí ele decidiu fazer história. Então ele voltou para a faculdade para fazer história por lazer, pelo simples gosto da leitura, da aprendizagem, do conhecimento. Então, assim, como é um tema que ele se interessa, ele voltou agora. Talvez ele tivesse sido um professor também, com uma carreira de sucesso, enfim, mas na época ele avaliou isso. E quantos de nós não pensamos em ser jogador de futebol, em ser ator, atriz, modelo, ou seja lá o que for, né? Sonhamos com várias profissões ao longo da vida e muitas vezes a gente faz escolhas muito mais pelo que aquela profissão pode nos oferecer enquanto carreira, remuneração, do que exatamente pelo gosto, pela satisfação. Então, essa é uma fase que é possível também pensar nisso e recomeçar. Mas ela também é uma fase que exige planejamento para dar sentido à vida. É uma etapa que exige resiliência, que é adaptação e flexibilidade. E é uma etapa que exige disposição, interesse e força de vontade. E eu acho que aqui reside muito do que a gente está falando hoje, que é como viver a velhice de forma interessante. A gente precisa planejar, a gente precisa pensar o que a gente quer, o que dá sentido à nossa vida. O ideal seria que tivessem nos dito isso desde jovens, mas a velhice também não estava muito nos planos da humanidade, né? A gente, como humanidade, a gente batalhou muito para alcançar a longevidade. Tecnologia, medicina, ciência, pesquisa, enfim, tratamentos, vacinas, por aí afora. Mas a gente não tinha certeza de que poderíamos viver tanto. Então a gente nunca ensinou as crianças, eu pelo menos não fui ensinada a viver a vida longeva. A minha mãe, por exemplo, ela não conviveu com os avós.
Quando a minha avó envelheceu, um dia ela perguntou para mim, eu não trabalhava ainda com envelhecimento, ela me disse, todo mundo sabe como se troca a fralda de um nenê, que a gente vê, né? Tem um primo, tem o filho do vizinho, a coleguinha do colégio que a mãe ganhou um irmãozinho, a gente sempre tá, né, brinca de boneca, mas e de gente velha, o que eu faço agora? Ninguém me ensinou a cuidar de gente velha, eu não sei fazer isso. Claro, a minha avó estava numa situação de doença, né? Então, a gente não aprendeu a envelhecer, não aprendeu como lidar com essa fase da vida. E agora, como a gente está tendo a oportunidade de viver com mais saúde, a gente precisa planejar essa fase da vida. Porque aquela coisa de se aposentar, parar de trabalhar, acordar um dia e não saber para onde ir ou o que fazer, não funciona. Alguém aqui já passou por isso? Não? Que bom. Mais ou menos? Se a gente sabe o que fazer com o tempo, né? Que bom. Porque assim, eu conheço muita gente que tem desejo de se aposentar. Quando chega lá, não sabe o que fazer. Ou passa o primeiro ano vivendo no paraíso, assim, tipo casamento novo também, sabe, né? Lua de mel com aposentadoria. No segundo ano está entediado, não sabe mais o que fazer. Então, por isso a questão do planejamento. E aí eu não estou falando só da aposentadoria, mas da vida, né? Da vida nos 60 mais. Sobre essa questão da aposentadoria, eu quero expor a minha experiência. Eu fui aposentado por 1 segundo apenas. E me aposentei por acaso. Cheguei lá na universidade para pegar um documento para um doutorado que eu estaria de fazer, e a menina me disse assim, professor, tu pode te aposentar. Opa, conta isso. Aí me explicou que tinha um tempo anterior, que fui para a universidade tardiamente, eu tinha que completar 20 anos de universidade, faltavam 3 ou 4 meses. Aí eu resolvi voltar, eu era do mercado, queria voltar para o mercado, eu disse, é a minha oportunidade. E como é que eu me desaposentei? Eu não admiti aposentadoria. Quando eu assinei o meu documento, aos 20 anos e 1 dia de universidade, quando eu assinei a minha assinatura, eu dou 2 pontos, não sei porquê, mas dou 2 pontos. Quando eu dei o segundo ponto, conscientemente eu declarei, estou desaposentado. Esse é um termo bastante comum que se fala, né, de desaposentação, porque as pessoas se aposentam e muitos vão buscar outras atividades, outras coisas para fazer, que pode ser desde um trabalho voluntário, não remunerado, né, até uma atividade que tinha o sonho de fazer ou empreender, enfim. As pessoas escolhem as mais diversas atividades para depois da sua aposentadoria. O outro item ali, que é a resiliência, que eu acho importante explorar um pouquinho, é que a mídia, como eu falava antes, ela traz isso, é muito positivo, mas ela traz a velhice sempre com alguns exemplos que nos despertam, assim, um olhar de muito interesse, né? Por exemplo, uma pessoa que se formou aos 80 anos, uma pessoa que está fazendo maratona depois dos 70. Então, são expoentes. Não que todos não tenhamos capacidade. Claro, a gente precisa avaliar. Mas nem para todo mundo a velhice vai ser assim. Então, e eu não estou falando de doença, eu estou falando de limitações naturais. Daqui a pouco eu não posso correr, porque eu tenho um problema que me desequilibra, que eu posso cair, eu não vou poder fazer maratona. Posso caminhar, mas não posso correr. E isso é resiliência, é adaptação. E eu acho que isso é um fator muito importante, porque antes eu brinquei, né? Ah, mas eu não vou mais poder comer aquele churrasco gordo de noite? Não, provavelmente de noite não, porque vai passar a noite inteira rolando na cama, porque a digestão já não é mais a mesma. Mas pode comer churrasco? Pode. Come ao meio-dia.
come menos carne gorda, come carne mais magra, come mais salada. Então, assim, isso é resiliência. Eu recebi há uns anos atrás um paciente no meu consultório que veio indicado por um cardiologista. Ele tinha tido, né, um ataque cardíaco, foi hospitalizado, e quando ele saiu do hospital, foi à consulta médica, foi fazer as revisões dele, e o médico disse para ele que a partir de agora ele ia ter que fazer uma série de mudanças na vida dele, na saúde, principalmente na alimentação, atividade física, essas coisas todas. E aí ele disse que não ia fazer. Teimou, disse que não ia fazer, o médico disse, bom, tudo bem, isso é uma escolha tua, mas aí, né, talvez tu tenha só X anos de vida e não 2 vezes X. A mulher dele ficou muito apavorada com aquilo, né, insistia e tal. Ele voltou ao cardiologista, o cardiologista disse para ele, olha, é o seguinte, na outra consulta eu disse para ti que tu tinha que fazer essas coisas, tu fez? Não. Então também não adianta tu voltar aqui, porque eu não vou poder fazer nada por ti. Aí ele sugeriu, o cardiologista sugeriu, que ele fosse fazer psicoterapia para aceitar as limitações. Aí a primeira vez ele foi com a esposa, eu achei que ele não ia ficar, ele estava muito bravo. E aí, com o tempo, fui conquistando a confiança dele e a gente foi fazendo um trabalho e foi muito bacana, ele ficou mais ou menos 1 ano comigo em terapia e ele saiu aceitando que ele podia sim continuar vivendo, ele podia ir no churrasco com os amigos, ele podia tomar a cervejinha dele, tudo ele podia, não do mesmo jeito como ele fazia antes, mas ele achou que ou eu continuo a minha vida como sempre foi, eu não quero mais. Ele estava nesse pé, assim. Então, isso é resiliência, né? A capacidade da gente se adaptar a novas situações e não abrir mão da vida, porque a gente tem que se adaptar. Isso é algo que eu considero muito importante. E ter disposição, interesse e força de vontade, que as coisas não caem do céu. Geralmente, nessa fase da vida, a gente já aprendeu isso, né? Mas tem um outro lado nosso que diz assim, mas eu já fiz tanto, agora, né, as coisas podiam vir mais de bandeja para mim, podiam vir mais prontas, eu podia ficar aqui sentada esperando e as coisas acontecerem, já batalhei tanto, mas a notícia é, sim, vamos ter que continuar batalhando. Batalhando no sentido de conquistar aquilo que a gente quer, se a gente quer a velhice bem-sucedida, se a gente quer continuar ativo, se a gente quer continuar com boas relações sociais, a gente precisa fazer os movimentos. As amizades não vão aparecer dentro da nossa casa se a gente ficar lá fechado, né? Uma atividade de trabalho profissional, um convite para uma viagem, nada aparece por acaso. A gente precisa se movimentar para essas coisas surgirem na vida da gente. Opa! Então, a velhice bem-sucedida, que de alguma forma resume tudo que a gente falou até agora, ela vai ter esses 4 pilares, que é o corpo em movimento, a mente curiosa, boas relações e propósito. O corpo em movimento, como eu falei lá no início para vocês, não vamos ficar aqui conversando sobre atividade física, né? Até porque não é a minha especialidade, mas todo mundo sabe que é importante. Mente curiosa. Eu acho que aqui a gente começa a falar de alguma coisa diferente do que a gente ouve falar sempre, né? É bom fazer palavras cruzadas, é bom ler, é bom, mas resolve? Não. O que resolve são as boas relações. E aí, quando a gente fala de mente curiosa, a gente está juntando com as boas relações. Porque se eu ler um livro e deixar ele guardado na minha gaveta e eu não conversar com ninguém
sobre o livro, eu vou esquecer ele. Vai ter sido mais um que eu li. Então, ler é muito bom para a gente manter o cérebro ativo, mas mais importante do que ler é trocar as informações. E aí eu posso dizer para vocês, não precisa nem ser a leitura, pode ser uma novela, pode ser noticiário, pode ser futebol, pode ser o que vocês quiserem, o tema que vocês tiverem interesse, pode ser jardinagem, pode ser o que for. O importante é a curiosidade, sempre aprendendo coisas novas, buscando, e mais, as boas relações para ter troca. Porque sem a troca, a gente vai se isolando e a gente vai perdendo a nossa atenção e, por consequência, a nossa memória. Quando a gente não tem necessidade de conversar com o outro, necessidade no sentido, tá, eu tô sozinha dentro de casa, não vou falar com ninguém. Se eu não saio, se eu não me encontro com pessoas, se eu não troco, eu vou ficando no meu isolamento e o meu cérebro vai murchando e eu vou ficando esquecido. E isso acontece em qualquer idade. É algo que se fala bastante sobre essas gerações novas que estão dentro das telas, né? Porque tem pouca comunicação. Então, as boas relações, elas são fundamentais. E quando a gente fala de boas relações, a gente está falando de relações afetivas mesmo, de casamento, enfim, de namoro, e a gente está falando de amizades, de família, em todos os sentidos. Boas relações não são relações perfeitas. Ah, a família de vez em quando briga, mas a gente volta, conversa de novo, né? E eu acho que isso mantém a gente mais ativo também. Quer falar? Por favor. A vida sexual. Sim, com certeza. A gente ia chegar lá também. Ele trouxe a questão da vida sexual, que também é algo que tem começado a se falar recentemente, porque antes era a véia safada e o véio tarado, né? E se tirava sarro das pessoas dizendo isso. Gente, é natural, desde a criança, né? Se sabe que o bebê tem sexualidade, que o bebê tem curiosidade, a criança tem, e ao longo de toda a vida a gente vai ter. Assim na velhice também. E quando a gente fala de boas relações, como eu estava falando de casamento, de namoro, existe um alto índice de separações no pós-aposentadoria. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa estatística. Por quê? Porque os casais passam a vida inteira, né? Não necessariamente todos, mas muitos casais passam muitos anos juntos. E aí, quando eles se aposentam, eles passam a conviver o dia inteiro juntos. E se não há um planejamento, se não há um recontrato, ou se quando a gente olha para o lado encontra um estranho dentro de casa que a gente já não lembra mais quem é, né? Esse casamento acaba. E tudo bem, a gente pode recomeçar, a gente pode namorar depois dos 60, a gente pode casar ou não, né? Mas ter boas relações é fundamental, é muito importante. A velhice, ela também traz a questão da morte, como a gente falava antes. E muitas pessoas perdem os seus companheiros de uma vida. Nada impede de recomeçar, de retomar. Todo mundo tem esse direito. Então, a vida sexual, ela é muito importante. A vida afetiva, ela é muito importante. Não sei se tu gostaria de completar alguma coisa. E propósito. Propósito é isso que a gente está fazendo aqui. Por que vocês vieram até aqui? Por que vocês se encontram? O que vocês estão pensando do futuro de vocês? Vieram aqui para fazer essa reflexão também, para complementar uma reflexão que vocês já têm feito. Mas aqui eu também queria trazer um outro fator importante,
que muita gente fala sobre continuar trabalhando depois da aposentadoria. Eu não sou contra nem a favor, eu acho que é uma escolha. Acho que tem gente que escolhe continuar trabalhando por prazer, gente que escolhe continuar trabalhando porque tem necessidade e gente que escolhe parar de trabalhar, né? Cada um vai escolher o que prefere, mas isso tem que ser pensado e tem que ser planejado. De novo, voltamos lá para o nosso planejamento. Mas o mais importante aqui é que qualquer uma dessas escolhas é um propósito. Ah, mas ele escolheu parar de trabalhar, agora só fica em casa, não faz mais nada. É um propósito. E a gente também precisa respeitar. Se a pessoa quiser aproveitar o tempo dela para o resto da vida, para descansar, para não ter hora, para não ter compromissos, é uma escolha e também é um propósito. Se alguém quiser cuidar de netos, é um propósito. Ah, não, mas isso não, assim, ó, a gente se aposenta e a gente não tem que se responsabilizar pelos filhos dos nossos filhos. Bom, eu até posso pensar assim, alguns de nós podemos pensar assim, mas se alguém quiser cuidar de netos, se esse é um propósito, eu acho importante a gente separar propósito e produtividade, que é outro termo que se usa bastante, do trabalho formal. Necessariamente não é a mesma coisa. A gente pode ser produtivo e ter propósito fazendo coisas em casa, fazendo um bolo, cuidando do jardim, voltando a estudar, viajando, trabalhando. O propósito sou eu que coloco. O objetivo, o projeto de vida é individual, é meu. E não permitam que os outros julguem vocês pelas escolhas. Né? A gente falava antes que envelhecer é liberdade. Então a gente tem que ter liberdade. Liberdade para namorar, liberdade para transar, liberdade para viajar, liberdade para trabalhar ou para não trabalhar. Cada um é livre para fazer as suas escolhas. Então, a velhice também tem essa questão de que a gente vem, muitas vezes, de épocas em que a gente aprendeu um conceito de vida mais regrado, mais rígido. E esse também é um momento de romper, talvez, com esses conceitos. E a gente precisa reaprender algumas coisas. A gente não precisa continuar cumprindo aqueles mesmos papéis. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, antes eu falei da mídia, né? Mas aqui a gente traz também alguns exemplos a respeito da vida não ter prazo de validade. Então a gente tem ali a Tânia Maria, que acho que quase todo mundo conhece, né? Ela acabou se tornando atriz aos 78 anos. A gente tem o Anton Biderman, quem é de Porto Alegre, talvez conheça mais ele, foi empresário, foi presidente da Fiergs, enfim. Ele agora está com 100 anos, talvez já tenha feito 101, inclusive, acho que isso aqui é do ano passado. Ele foi recordista mundial dos 50 metros costa aos 100 anos. Claro, ele competiu com pessoas da faixa etária dele, né? Óbvio. Mas recordista mundial aos 100 anos. Oba, eu fiz vocês rirem, que bom, olha aí. E a gente encontra pessoas assim, a gente ouve muito, antes se falava da mídia, né? A gente ouve muitos exemplos assim, de pessoas que começaram muitas vezes a fazer até uma atividade física por conta de um problema de saúde e a partir daí se apaixonaram, foram competir e aí chegam aos 100 anos e são capazes de bater recordes, enfim, né? A Ana Maria Brito, ela tinha o sonho de ler a Bíblia e
e ela aprendeu entre os 81 e os... entre os 88 e os 91. Aos 87, ela ficou viúva. E aí, depois de... percebeu assim que ela não tinha mais nada para fazer, os filhos estavam adultos, já não precisava mais cuidar do marido que tinha sido muito doente, enfim. Ela resolveu então cuidar dela, que é aquilo que a gente falava antes, né? Olhar para si, cuidar de si. E aí ela decidiu que então agora é o meu momento. Eu sempre sonhei ler a Bíblia. E aí ela foi aprender a ler para poder ler a Bíblia. Aqui um dado, né, que não é especificamente de nenhuma pessoa, eu cheguei a procurar, assim, fazer uma pesquisa sobre pessoas que tinham se formado, bem mais velhas e tal, mas eu resolvi trazer um dado que eu achei mais interessante. No último censo, eles identificaram que as matrículas de pessoas idosas no ensino superior aumentaram em 22% de 2012 a 2022. Nesse mesmo período, as matrículas dos jovens menores de 30 diminuíram. Então, isso tanto mostra como a nossa pirâmide etária está virando um picolé, né? Porque a pirâmide é assim, e o picolé é assim. Então, tem gente que brinca dizendo que a nossa pirâmide etária está virando um picolé, porque a gente está caminhando para praticamente igualar o número de crianças e jovens ao número de pessoas idosas lá no topo da pirâmide. E esse é um fator, né? O aumento das pessoas idosas em todos os ambientes, nas universidades, no supermercado, na rua dirigindo, em bares, restaurantes à noite, em shows. Então, como? Nas viagens, muitas pessoas idosas. Então, a gente tem quase uma inversão. Mas isso também mostra que as pessoas idosas não estão parando no tempo. Elas querem continuar. Aquilo que eu falava sobre o desenvolvimento, que era considerado o final do nosso desenvolvimento, era os 40 anos, a gente está podendo mostrar que continua. A gente tem exemplos de pessoas se formando aos 80, aos 90. E aqui um exemplo de empreendedorismo. Não sei se essa loja existe aqui. Ela não é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano é do Paraná. E a Sônia Ramos, então, ela decidiu, depois de se aposentar, fazer bolos para vender para fora. E o filho dela acreditou nisso e começou a estimular e junto com ela, resolveu transformar isso numa empresa. E hoje ela tem uma franquia, e essa casa de bolos tem em quase todas as cidades, as capitais, pelo menos, do Brasil, tem essa loja Casa de Bolos. Então, envelhecer, de novo, né, é um lugar de oportunidades, é um lugar de criar, é um lugar de pensar o que a gente quer fazer, de fazer diferente, de se permitir, né, eu diria que também de se permitir. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Tu já encontraste alguém que tem a sensação de que nunca vai ser velho? Sim, eu. Eu também. Essa tua pergunta é sensacional, porque eu gostaria de separar um pouco, acho que tu trouxe a questão também da juventude, né? A juventude como uma fase da vida, da juventude como uma sensação, que eu acho que é isso que tu está falando, né? A sensação de que, bom, a gente não envelhece. Tem um livro... Vou fazer 86. Porque o número não é o que faz a diferença. Alguém disse isso também, foi tu que falou do número? A idade em si, um número, não é o que faz a diferença, é o que a gente faz com aquele número, né? Com aquele tempo. Então, se a gente souber usar o que esse tempo de 86, tu falou, né?
Vai fazer, de 85 então, não vamos antecipar as coisas. Já está pertinho. Poxa vida, quanta coisa que tu deve saber a mais do que eu com 56, por exemplo. Né? Então, isso é um fator de vantagem. Estou aqui na vice-presidência de uma associação com 8 mil associados. Como se fosse igual ao nosso presidente, que deve ter 20 e tantos anos, quase 30 menos que eu, tem tanta gente que tem por aí. Nem tão para a idade. Perfeito, essa é a ideia. Em momento nenhum a gente falou de idade aqui, né? Assim, porque não é isso que define realmente o viver a velhice. Bom, é muito bom ouvir a senhora falar, mas é entusiasmo para nós que passamos do tempo, porque 77 estou lutando ainda, tá? Mas a sociedade não é assim. Perfeito. A sociedade, a academia você tira fora. Quando você tem mais condições de render, você não tem oportunidade de render. Então, a sociedade ou o mundo tem que mudar para que os velhos sejam úteis. Senão, são inúteis. Esse eu acho que é um movimento que já vem acontecendo, né? Mas eu vou ter que te dizer, a resposta para ti é que nós agora, nesse momento, estamos plantando este futuro. Esse modelo de envelhecer que eu estou falando desde o início aqui, é um modelo que a gente está construindo agora para os futuros velhos. Porque a própria sociedade fala do etarismo, mas a gente é etarista em muitas coisas, né? A gente fala, por exemplo, que a gente vai ter que estender mais o tempo de trabalho das pessoas, porque não vamos ter como bancar, né? A Previdência não tem como dar conta de uma população tão grande de pessoas velhas vivendo, por exemplo, 30 anos como aposentados. Ok, isso é bacana. Mas e quem dá emprego para as pessoas 60 a mais? Quem quer elas ainda dentro das empresas? Principalmente falando de iniciativa privada, né? Então, quando eu trouxe aqui, por exemplo, a Sônia, talvez ela tenha ido empreender porque ela não conseguiu espaço se ela quisesse continuar trabalhando, por exemplo. Né? Pode ter sido uma opção, mas pode ser que ela não tenha conseguido o trabalho que ela queria. Tu quer falar? Tá pensando? Então, e a gente encontra etarismo em vários ambientes. Ao mesmo tempo, a gente também já encontra uma abertura maior em muitas situações. A gente já encontra, por exemplo, eu falava de ter pessoas 60 a mais, inclusive na noite, em shows, em bares, em restaurantes, e a gente encontra essas pessoas participando junto, estando ali, e eu tenho visto, pelo menos, nas experiências que eu tenho uma mãe de 77, muito ativa também, e que eu vejo, convivendo com ela, com as amigas dela, enfim, que esses espaços estão muito mais abertos. Então, antes era, não, velho aqui não entra, não, aqui é só para jovens, só para gurizada. Claro que ainda tem o bar só da gurizada, o bar das pessoas mais velhas, sempre tem, mas os espaços estão um pouco mais democráticos nesse sentido. Mas é algo que ainda vai demorar, a gente vai precisar trabalhar muito para conscientizar a sociedade, de um modo geral, da importância do velho, do espaço que a gente pode ter na sociedade, do quão útil todos nós podemos ser na velhice e de que a gente pode estar onde a gente quiser. Eu acho que a gente está chegando no fim. Claro! Agora você falando sobre isso, hoje eu estava ouvindo uma palestra da Carmen Lúcia, a ministra. Uhum. Então, ela disse assim, o direito do cidadão é assegurado pela lei.
Agora, a força da cidadania é muito maior que isso. E eu acredito assim que esse espaço que a gente vê se abrindo agora, desabrochando, na verdade, sempre é uma história meio patriarcal, né? Porque a história também trouxe esse sentido de opressão. Agora que todos iguais estão avançando em todos os níveis, eu acredito que o cidadão, a mulher idosa, o homem, ele está muito mais dono de si e conhecendo o que ele pode fazer. Mas atrás disso teve muita gente, desbravadores, que vieram avançando. Tipo assim, eu sempre dou o exemplo da Sirlene, porque a Sirlene, meu marido conhece ela desde, foi aluno dela, sempre comentou e tal, e ela sempre foi uma pessoa assim, dispoente em todos os lugares. Então, ela é uma pessoa que desbravou, de certa forma, esses espaços, para hoje tantas outras pessoas se, né, chegarem e avançarem e ter esse lugar que não é do jovem ou do velho, é de todos, né? É a famosa igualdade que a gente procura, né? E eu acho que isso a gente tem aos poucos conquistado. A questão do etarismo é um tema muito recente, né? A gente falava de igualdade de gênero, a gente falava já de igualdade de raças, agora começa a se falar de igualdade de idades também, de faixa etárias, de se tratar as pessoas independente da idade delas, de dar os espaços, de dar cidadania, de dar direitos, né? A gente sabe que não é bem assim para todo mundo, né? Mas que tem, enfim, vários envelheceres também, né? E que a gente está aqui num espaço privilegiado. Não sei nem se a gente pode dizer de privilegiado ou de direito, de que todos deveriam estar, né, numa possibilidade de envelhecer assim com qualidade de vida. Então, envelhecer não é sobre quantos anos você tem, como a gente já falou, vocês trouxeram essa temática, é sobre o quanto de vida você ainda escolhe viver. Então, a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, como eu disse, né, um pouco atrás aí. Agora, se eu não sei se eu vou morrer amanhã, eu tenho que viver bem o meu hoje. E a gente não vai poder fazer, por exemplo, aos 80, planos para daqui 20 anos. Não, quando a gente tem 80, a gente faz planos para daqui 5 anos. Quando a gente tinha 20, a gente podia fazer para os próximos 20. Meu marido fez 60, agora dia 11 de abril. A gente comemorou, fez uma festa. E aí ele ganhou um presente com um cartão de uns amigos nossos que disseram para ele que venham outros 60, né? E ele pensou, pelo amor de Deus, querem que eu viva 120. Pode ser até que seja possível, né? Mas realmente a gente não faz planos para viver 120. Ou como será que é viver 120? O que seria viver depois dos 100 anos? Por quanto tempo? Com quanta saúde? Se vale a pena, não vale? Mas a gente pode pensar. Eu sempre começo perguntando para as pessoas, principalmente quando elas vêm ao meu consultório, quantos anos a pessoa ainda acha que vai viver. Porque esse é um parâmetro. Eu penso que eu vou viver mais uns 30, né? Eu disse que eu tenho 56, eu quero viver perto dos 90, pelo menos. Então, uns 30, 30 e poucos. Então tá, 30, 30 e poucos é muito tempo. O que eu vou fazer com todo esse tempo? Eu tenho que me planejar, que é o que a gente não aprendia, né? A gente aprendia a planejar a vida, principalmente ali até as conquistas profissionais. Então, o que eu quero ser quando crescer? Aí eu ia buscar uma profissão para ser alguém. Bom, quando essa profissão cessa, o que a gente vai ser? Então, já cresceu, já é alguma coisa, já foi um profissional, agora eu vou ser eu mesma, vou fazer o que com isso?
né? Então, é sobre isso que a gente está refletindo aqui. Talvez a gente não vá sair daqui com todas as respostas, eu acredito que não, né? Mas pelo menos com a reflexão, que eu acho que é o mais importante. E a melhor fase da vida não é uma idade, é uma decisão, que é sobre aquilo também que a gente falava há pouco, de decidir como a gente quer viver. Se eu quero viver bem, quanto eu quero viver e como eu quero viver. Não eu posso ter uma infância ruim ou boa, vai depender da minha decisão. Tudo bem, na infância é difícil falar de decisão, mas eventualmente a criança tem escolhas. Na adolescência, na vida adulta, na velhice mais ainda, porque a maturidade nos dá essa oportunidade de fazer essas escolhas. Então, é uma decisão viver bem a velhice, ou viver mal-humorado, virar o velho chato, o ranzinza, isso é uma escolha. Então, a melhor fase da vida não é uma idade, não é um número, não é 85, é o que eu faço com esse tempo. Só mais uma provocação, não precisa de microfone. A questão que a gente começa a ver a velhice e olhando as notícias dos contemporâneos nossos morreram, as pessoas que nasceram no ano que a gente nasceu morreram, os que são mais jovens morreram. E você não tem como viver sem pensar, puxa vida, a morte está batendo aí, né? Você não ficaria nada nessa história. Sim, é verdade. Mas tem a... Ai, me fugiu o nome dela. A Ana Lúcia Arantes, eu acho, né? Que é a que trabalha com as questões de finitude, de cuidados paliativos. Ana Cláudia, obrigada por me corrigir. A morte é um dia que vale a pena viver. É o livro mais conhecido dela. Mas ela não fala tanto assim sobre morte, ela fala muito mais sobre viver o tempo que se tem. Então, sim, tu tem razão. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo as pessoas morrendo. Mas é o ciclo natural da vida. Se a gente souber entender isso de forma, se a gente tiver um olhar mais natural para os ciclos da vida, a gente vai entender isso de forma mais tranquila. E vai também conseguir, talvez, aproveitar melhor a oportunidade de estar vivo. Porque se foi o outro que morreu e não eu, é porque eu ainda tenho coisas para fazer aqui. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter consciência da morte e de que ela pode estar perto da gente, ou de que ela está perto da gente sempre. Né? A gente tem que dizer bom dia para a morte, tudo bem, como é que vai, mas hoje não, tá? Legal? Prazer te encontrar, mas deixa para amanhã. E amanhã a gente diz isso de novo e vai, né, negociando sempre. Então, eu acho que saber que a morte existe também é um motivo para a gente investir mais na nossa vida. Eu acho que a morte é tão efêmera e tão rápida que não dá para a gente pensar nela. Eu vivi a vida e a morte do meu pai em menos de um segundo também. Quando eu pensei que ele ainda vivia, ele já estava morto. E nós estávamos conversando numa boa. E ele nunca pensou em morte. Eu tenho mais uma perguntinha. Vou me cuidar para não perguntar. Não, pode perguntar. Como é que tu vês a situação dos filhos que se acham no direito de mandar nos pais? Eu estou falando de forma bem carinhosa. Bem carinhosa. Bem carinhosa. Mas depois que a gente está com uma certa idade, eles querem demonstrar um excesso de proteção. Mas com isso eles acabam querendo mandar. Não, tu não vai fazer isso. Como é que tu interessa? Que saia justa, hein? Isso é um divã. Bom, eu trabalho com terapia de família, né? Lá no CEF, onde eu dou aula também, é uma clínica, escola de formação de psicoterapia sistêmica, que é a psicoterapia que trabalha com famílias e casais.
E esse, sim, é um tema que surge muito. Porque eu costumo dizer, assim, as relações, elas mudam, mas os papéis não. Então, mãe vai ser sempre mãe, pai vai ser sempre pai. Não existe aquela história de agora eu sou pai do meu pai, mãe do... Não, tu continua sendo filho. Tu tem agora uma relação de cuidado. A relação de cuidado talvez tenha invertido em algum momento, mas quando a gente está falando de pessoas com autonomia, com independência, com lucidez, isso não pode acontecer. Né? Eu poderia ficar aqui contando para vocês N histórias, né? Psicólogo sempre tem muita história, é um lado bom do trabalho da gente, né? Que a gente escuta tanto. Uma vez uma amiga minha disse, ser psicólogo é ser um fofoqueiro autorizado, né? Mas, claro, a gente não pode levar a fofoca para fora do consultório, mas a gente escuta ela, né? Então, tem esse lado. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, os filhos, eles não têm o direito de mandar nos pais. Eu entendo até essa preocupação, eu também tenho com a minha mãe. Às vezes eu passo do limite com ela e ela manda eu parar. Não, até aqui ok, mais do que isso é eu que decido. Tá bom, mãe, ok, mas eu também posso falar, né? Posso? Pode falar. Então a gente vai numa negociação. Por quê? Porque a gente vai, com esse processo de envelhecimento, normalmente o físico envelhece e a cabeça não, né? Então, quando tu me diz, eu não me sinto velha, ou quantas pessoas já me disseram que não se sentem velhos, que bom, a ideia é essa. Por outro lado, a gente, às vezes, se coloca em risco por não respeitar os limites que a gente tem. E aí os filhos vêm com aquele olhar cuidadoso e carinhoso e dizem, olha, acho que tu não devia pular de bungee jump agora. Acho que tu não devia subir. Quem sabe tu vai morar sai da casa que tu mora, digamos que mora numa casa de 2 pisos, sobe dessa escada o dia inteiro. Quem sabe vai morar num apartamento plano, é menos risco de queda. Pode dizer, pode dizer. Pode obrigar? Não, não pode obrigar. Não pode. Quem sabe tu para de dirigir, eu acho que tu já não tá mais assim com as mesmas habilidades de antes, o trânsito tá uma loucura. Quem sabe tu, né, usa o transporte que tem aí, Uber, táxi. Pode dizer, pode obrigar, não pode obrigar. É uma negociação. Não é um trabalho fácil, não é uma relação fácil. Mas, às vezes, as pessoas, como eu estava dizendo, a gente vai envelhecendo e não percebe, e a gente também não se dá conta das próprias limitações. E acha que pode fazer tudo. Eu conheço a Zoravia Bertiol, não sei se alguém conhece aqui, ela é uma artista plástica, foi esposa do Vasco Prado, ele é mais conhecido do que ela. Eu conheço ela agora está beirando os 90, mas quando ela estava por volta de uns 77, eu acho, ela caiu um baita de um tombo, porque ela foi no supermercado a pé e voltou com 2 sacolas. Ela foi, sabe aquela coisa, eu só vou para ir comprar o pão, mas chega lá, passa, vê que a banana tá bonita, lembra que tá terminando a cebola, que não, eu vou levar mais não sei o que, saiu com 2 sacolas. E ela me disse, foi ela que me falou, não tô inventando. Eu esqueci que eu já tô com 70 e tantos. E eu vim num passo como se eu tivesse 20, caminhando rápido, e as nossas calçadas super parelhas, né, que são, ela tropicou, como ela estava com 2 sacolas, uma em cada mão, ela não teve como se defender. E aquele instinto, né, quando a gente está carregando alguma coisa, a gente cuida do que a gente está carregando, e ela se espatifou no chão. Então, ela teve muita sorte porque ela não quebrou nada, porque quebrar um osso aos 70 e tantos, eu acho que era por volta dos 77, 78, pode ser muito grave, né? Então, esse é um limiar, assim, bastante delicado e não tem receita. A resposta para a tua pergunta é diálogo, conversa. É o que a gente trabalha com as famílias quando elas trazem esse tipo de conflito.
E é com muita frequência que aparece, muita frequência. Excelente a tua pergunta, adorei. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu acho que a gente... Estamos travada. Simone, ela vai ter mais uma pergunta. Pode fazer. Não, é o que eu acho que já terminou, era isso que eu queria ver. Então podemos abrir para algumas perguntas. Uhum, claro. Eu só fiquei pensativa numa colocação que tu fizesse, de que o planejamento, por exemplo, assim, eu planejo viver tantos anos ainda. Uhum, Eu sou uma pessoa que eu não planejo. uhum. Então, é normal ou não é? Eu vivo o dia. Planejo amanhã de manhã. Tá perfeito. Então tu planeja. Amanhã, assim, vou viver 10 anos. Eu ia ver com água, né? Não vivemos mais 10 anos, não vivemos 20 anos. Nesse sentido, eu fiquei pensativa de será que é normal eu não planejar uma certa idade, porque eu sou de família descendente de muita idade. Tenho tias de 102, meu pai faleceu com 96, então, tem muitos anos para frente. Talvez eu tenha, né, também, mas não planejo. Não, quando eu falei de planejar, é no sentido de refletir o quanto eu imagino que eu ainda terei de vida para poder pensar o que eu quero fazer com esse tempo. Porque se eu acho que eu já vou morrer amanhã, então é como aquela pergunta que fazem, se o mundo terminasse amanhã, o que tu ia fazer? Sei lá, ia comer um monte de sorvete. Isso não é futuro, comer um monte de sorvete todos os dias, certo? Então, eu tenho que pensar quantos anos eu imagino que eu ainda vou viver? 20, 30? Tá bom, o que eu quero fazer nesses meus 20, 30? Eu vou querer o quê? Viajar? Voltar a estudar? Namorar? É no sentido de ter uma perspectiva, não exatamente planejar o tempo que a gente vai viver, né? Mas de ter uma ideia de longevidade. Quem é que queria perguntar? Eu creio que é muito importante, né, também nessa idade da velhice, a espiritualidade, né? Essa questão do medo da morte, a espiritualidade nos ajuda bastante. Para mim, por exemplo, ajuda muito, porque eu sou espírita, né? A espiritualidade tem sido muito estudada, né, como um fator de longevidade, inclusive. E a gente sabe que ao longo do desenvolvimento, a gente passa por muitas aproximações e distanciamentos da nossa espiritualidade ou da nossa religiosidade, independente, né, de qual religião seja. Mas, em geral, a criança, por assim, o estímulo dos pais ou da escola, ela é mais próxima. Na adolescência, com a rebeldia, meio que se afasta, né? Da juventude vem aquela coisa da incredulidade também, de achar que é só por conta da gente, que não adianta pedir que não vai acontecer nada, né? E por aí vai. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai voltando a se aproximar. E isso é extremamente positivo, sim, independente de qual seja a religião, inclusive independente de ter uma religião ou não, né? De ter a própria espiritualidade no sentido de refletir, meditar, orar. Alguém? Não sei se eu estou certa, né? Mas eu penso assim, que bom que as pessoas mais jovens, né? No caso ali até os 59, na juventude, ela tivesse a maturidade, que ela começasse mais cedo. Porque, na verdade, eu acho que a gente está vivendo a maturidade. E essa maturidade é que ela nos permite de ser mais leve, de entender, compreender, aceitar as coisas, né? Seja pode ser uma doença, uma alegria, uma tristeza, mas é uma maturidade. Então, a gente... Aqui, a maturidade fica mais velha? Não, a maturidade é tu olhar as coisas e tentar entender com aquilo, tudo a história que tu viveu, né? Todas as histórias, boas e ruins, mas a maturidade, eu acho que ela é maravilhosa.
É excelente. Eu concordo contigo, e tem gente que chega na velhice sem maturidade. Então, maturidade é algo que se constrói, como tu falou, né? A partir do pensar, a partir, enfim, até de estudar, de entender o mundo, de conhecer, de escutar as pessoas, as histórias dos outros, aprender com as histórias dos mais velhos. Essas coisas todas constroem a nossa maturidade, né? A gente vai encontrar jovens com muita maturidade, como a gente pode encontrar pessoas 60 a mais com pouca maturidade para viver, inclusive, o que estão passando, né? Então, maturidade não é uma questão de idade, mas é muito importante. Alguém mais? Eu só queria fazer um comentário. Eu achei muito interessante quando eu me aposentei, fiquei 37 anos trabalhando, meu esposo já estava aposentado. Aí eu levantei e, cara, eu coloquei batom, né? Aí ele disse, mas como vai sair agora? Eu disse, não, eu estou em casa, mas eu quero manter meu batom, e sempre mantém ele. Eu achei muito interessante isso, sabe? Mas ele ia ficar. Isso que tu traz é sensacional, né? Eu acho que é o que mantém a gente viva, né? O batom. É assim, tu continuar te olhando no espelho, te achando bonito, interessante, independente de ser homem, de ser mulher, não é disso que a gente está falando aqui, mas é de autoestima, né? E eu acho que isso também é fundamental nessa fase da vida. Bom, pessoal, nós estivemos aqui num grupo de praticamente 70 pessoas, né, num momento único de trocas. Simone veio de Porto Alegre aqui nos prestigiar. Eu gostaria de convidar nesse momento o nosso presidente, professor Eduardo Risati, para entregar uma pequena lembrança, para te sempre levar a nossa associação com carinho e que tenhamos o prazer de poder recebê-la outras vezes aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Da nossa associação. Muito obrigada. Muito boa, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada.